Muito bem, eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Você está tomando seu café, está se arrumando para ir para o trabalho, está acompanhando aí na academia, na esteira. Eu quero te perguntar o seguinte, você se compromete com o seu sono de fato, né? Você tem esse compromisso de tentar conseguir ali dormir as horas necessárias que seu corpo precisa para se sentir muito bem no outro dia, para sentir que teve uma noite reparadora? Os caminhos podem ser mais simples do que a gente imagina. Por isso, eu estou aqui com a médica do sono e pneumologista Adriana Carvalho. Adriana, bom dia, bem-vinda ao Manhã Total, viu? Obrigada, Mônica, obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite. Pois é, e aí essa pergunta mexe conosco, né? Sim. Quanto que a gente deve se comprometer com o nosso sono? E muitas pessoas hoje em dia não estão, por quê? Então, se a gente considerar que o nosso sono hoje, nós deveríamos, né? A Associação Brasileira de Sono recomenda que nós tenhamos de 7 a 9, na verdade a Associação Mundial de Sono recomenda de 7 a 9 horas de sono por dia. Mas não é só isso, 7 a 9 horas de sono de qualidade. Então não adianta ter um sono picado, um sono que não descansa, né? Então, isso é 1/3 do nosso dia. Se nós dormimos 24 horas, a gente deveria ter 1/3 dele dormindo. E eu acho que a maioria hoje não faz isso, né? Nós sabemos que hoje cerca de 50% da população tem algum distúrbio de sono. E aí, se a gente olhar para isso com cuidado, o quanto realmente a gente cuida dele? Muito pouco. Pouquíssimo, eu acredito, Muito né? pouco. E isso nas mais variadas fases da vida, em todas Sim. as idades. Sim, a gente já vê transtornos, dificuldades com o sono desde criança, desde bebê, né? Quando a gente deveria ensinar aquele bebezinho a dormir, a ter uma rotina de sono, a gente já começa a colocar tela e celular e computador E vai e dormindo desenho, muito tarde, vai né? dormir muito tarde para acompanhar a rotina dos pais. Então, isso tudo já começa lá desde pequeno bagunçado. E aí, com a nossa, né, a nossa rotina atribulada do dia a dia, a vida social e todo o trabalho que a gente leva para casa e cada vez mais a propaganda de que a gente tem que produzir mais e tem que dormir menos, né? Então, tem até gente que fala, se você dormir menos, você vai produzir mais. Isso é a maior balela que existe. Então, muita gente compromete muito pouco com o seu sono. E muitas pessoas lançam mão do que ela estava me contando aqui antes da gente entrar no ar, de remédios, né? Sim. E vão ficando cada vez mais dependentes disso. Sim, exatamente. E buscar a solução externa é muito mais fácil do que realmente a gente parar e falar, não, o que eu estou fazendo de errado? Né? Então, às vezes a pessoa vem e está aí meses ou anos já na dependência de medicamentos e aí ele vai trocando um remédio pelo outro e quando vê, nada mais funciona e é porque ele não realmente parou e olhou, falou, o que eu preciso fazer? Né? E o que a gente precisa fazer, então? Porque todos nós temos uma rotina. A minha rotina é de acordar às 4 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Outros acordam um pouquinho mais tarde, né? O que eu devo... Como eu posso me comprometer? Qual a rotina que eu tenho que trazer? Isso, então assim, rotina significa rotina. A gente precisa ter horário para dormir e horário para acordar. Então a primeira coisa é essa. Muita gente não presta atenção nisso. Fala, não, eu vou ficar aqui no celular, a hora que me vier o sono eu vou lá e vou dormir. Então a rotina é muito importante. De preferência 7 a 9 horas de sono. Ah, mas isso é muito difícil na minha vida. Sim, então a gente vai ter que, vamos diminuir, mas a gente tem que ter isso com qualidade. Então, um ambiente adequado, né? Então, aquele quarto escuro, silencioso, sem luz. Idealmente, 3 horas antes das refeições, a última refeição, 3 horas antes de dormir. Celular, desligar qualquer influência de tela, iPad, celular, telefone, computador, televisão, tudo pelo menos 1 hora antes de dormir. Para ir acalmando. Para a gente ir acalmando. Por quê? Porque as telas, elas têm uma luz que vai diretamente lá para a nossa retina e isso inibe o quê? A nossa produção interna de melatonina. Então, não adianta eu fazer isso, ficar no celular até exatamente a hora que eu cair de sono para tomar melatonina externa, que é o que todo mundo aí está na moda, falando, eu preciso tomar, vou comprar melatonina porque esse remedinho é bom e tal. E, na verdade, você está inibindo a sua melatonina
e tomando a melatonina externa. Vai contra a natureza. Totalmente. Não é? Deixa eu trazer algumas perguntas aqui, antes da gente trazer outras diquinhas, Adriana. Sou cuidadora de idosos. Olha a rotina. Trabalho 12 por 36, sempre dormi pouco. Agora, então, devo dormir 2 horas por noite mesmo estando em casa. Nossa Isso pode Senhora. prejudicar a nossa amiga? Com certeza, com certeza. Privação de sono crônica, né? E assim, é uma outra situação que além da privação crônica de sono, ela está dormindo muito pouco, ela é trabalhadora de turno. Trabalhador de turno, a gente sabe que fica com o ritmo biológico completamente bagunçado. E aí acontece isso, ela consegue dormir 2 a 3 horas só por noite. Porque quando ela está fora, ela tem que ficar acordada. E quando ela vai para dormir, o relógio biológico dela não entende. E aí fica nessa confusão. Então, realmente, ela está privada de sono, ela tem chance de ter vários problemas, né, no futuro, desde perda de memória, de problemas cognitivos, de concentração, até doenças cardiovasculares, né? Então, isso realmente ela precisa tomar um jeito e pensar acompanhamento nisso. até, né? Eu tenho aqui uma outra amiga lá de Uberaba. Sou dependente de remédio para dormir e já não faz efeito, ela me contou. E ela tem insônia, ela fez uma ressonância. Ela colocou um nome aqui, Adriana, me ajuda. Gliose, é isso? Gliose. Deve se preocupar, a Cidinha? Se preocupar pelo uso crônico de medicamentos, sim. Tá? Esses medicamentos, muitas vezes o médico prescreve, não, você vai tomar isso aqui por 30, 60 dias, que é o que deveria ser feito. Medicamento para insônia deveria ser feito por um curto período de tempo. E não, tem que ter começo, meio e fim. E não simplesmente, vou trocar isso por aquilo, e aí quando vê, realmente não faz efeito. E muitos desses remédios também fazem efeitos colaterais. O Zolpidem, por exemplo, então, uma preocupação, é uma né? medicação que causa dependência. Ele é vendido como uma droga que não precisa de prescrição ou com uma receita especializada, mas na verdade ele é também causador de problemas de demência, de cognição ao longo do tempo. Então tudo isso não quer dizer que os remédios não funcionem, os remédios são necessários, mas com acompanhamento, né? A gente precisa de acompanhamento psicológico. A grande maioria das insônias, os tratamentos são comportamentais, é isso que deveria ser feito. Então, é tratamento psicocomportamental. Deixa eu trazer mais uma amiga nossa aqui, olha, que está acompanhando. Sou comprometida com o meu sono. Então, ela tem todo o ritual que você está trazendo, essa preocupação, né? Mas acorda sempre na madrugada e ela não consegue dormir esse sono constante, assim. Pode ser preocupação, ansiedade, isso é comum. É Elaine que está participando conosco. Isso, Elaine. Então, isso, na verdade, a gente chama de insônia de manutenção. Você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, né? A insônia de manutenção está muito relacionada a estresse, a transtornos de ansiedade. A gente tem que pensar que a insônia, existem pensamentos perpetuadores. Então, quando a gente tem insônia, uma das coisas que eu converso muito com o paciente, o que você faz quando você perde o sono às 3 da manhã? Você começa a rolar na cama, você pega o celular para se distrair ou você levanta, tá? Porque a última coisa que a gente pode fazer, que não deveria fazer, que a maioria faz, é ficar na cama rolando e ficar lá 1 hora, 2 horas, olhando para o relógio o tempo inteiro, pegando o celular, porque aí o que você faz? Você conta para o seu cérebro que você tem que despertar, que o sono realmente acabou, né? Então, o ideal, a cama, ela é um ambiente, é um local que a gente só deve dormir e namorar, eu falo para os pacientes. Então, os dois verbos. Exato. Só que a gente não deve ficar rolando na cama sem sono. Levanta, Passou o sono, tem que levantar. Lógico que você não vai trabalhar, né? Vou começar meu dia então às 3 da manhã. Não, você vai para um ambiente calmo, fora da cama, você vai deixar uma luz indireta, você vai pegar um livro, você vai fazer uma atividade monótona que não vá atrapalhar. Entendi. Então, celular e iPad e luz azul são proibidas. Olha, eu tenho uma amiga que tem lúpus e ela é dependente de remédios para dormir porque ela é ansiosa, né? Nesse caso específico dela. É a Cida também que está acompanhando. Então, olha, quando muitos distúrbios de ansiedade, depressão, vêm acompanhados com o sono, com distúrbios de sono, né? A questão a gente precisa olhar
pro sono também, e não só dar o remédio para acalmar. Porque às vezes o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão são resolvidos e o sono, por conta de todos os hábitos inadequados, continua ruim. É claro que a Adriana vai voltar com a gente, né? Porque sono é uma das queixas, a falta dele, o sono tumultuado, é uma das queixas mais comuns, né? Que vocês, especialistas, recebem. Mas nesse momento o recado que ela deixa é isso: vamos respeitar a nossa natureza e vamos trabalhar de fato para o que é prioridade na nossa vida, que é o sono. Porque se ele não é prioridade, todas as outras prioridades ficam comprometidas, né, Adriana? Exatamente. O sono é essencial para a saúde, para a qualidade de vida durante o dia. Adorei receber você aqui no Manhã Total. Eu Muito obrigada também. pelo recado. Viu? Obrigada. E um bom restinho de semana. Obrigada para vocês também.